Deuteronômio 8, verso 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Amém. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor Deus, a Ti oramos agradecidos por mais um momento em que podemos nos reunir para louvar e bendizer o Teu santo nome. Neste momento, ó Pai, nos colocamos diante de Ti com humildade, com temor ao Senhor e com toda a reverência, ó Pai. Pedimos ao Senhor que por meio do Teu Santo Espírito seja então aberto, ó Deus, as nossas mentes e preparado, ó Deus, os nossos corações para receber a Tua mensagem. Para que assim, ó Deus, ao recebê-la, podemos mais uma vez sermos edificados por meio das Sagradas Escrituras. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa neste momento nos auxiliar e nos conduzir, ó Deus, ao entendimento correto daquilo que o Senhor mesmo quer nos passar nesta noite. Que o Senhor possa então nos abençoar em Cristo Jesus, e essa é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, o que vamos falar hoje nesta noite, tendo por base essa passagem, né, esse pequeno trecho das Sagradas Escrituras, registrado aqui no livro de Deuteronômio, vai trazer um pouco do que é provação, né? E podemos então intitular, se assim for, a nossa reflexão de hoje como provações à vista, né? Provações à vistas, ou provações à vista, né? Melhor dizendo. E provações, né? Como nós sabemos, todos têm, todos passam, né, por provações, e todos irão passar, né, por provações. Não é à toa que a própria Bíblia, a própria palavra do Senhor nos instrui, né, que no mundo teremos aflições, né, mas também nos encoraja a termos bom ânimo, né, porque somos daquele que venceu o mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deuteronômio 8, 2, né, traz aqui o registro do Senhor, rememorando, né, ao seu povo, ao povo de Israel, o que foi feito com o seu povo, no sentido de mandá-lo ao deserto, né, para passar por provações, e o porquê que o Senhor fez isso. Então, nesta noite, vamos falar, em resumo, né, vamos falar de provações e o porquê que passamos por provações e para que precisamos passar por provações, né? Para que passar por provações, né? Se chegarmos a este objetivo, já está meio caminho andado, né? É comum, né, aqui dentro de nossas casas e aqui trazendo, né, trabalhando da mesma maneira que trabalhamos hoje pela manhã, né? Vamos tratar de uma forma mais específica, né, falando da família da aliança, né, a nossa família, a família de crentes, né, e também falando da nossa igreja, né, nós como famílias, falando de famílias da aliança, é comum, né, não porque nós somos crentes, né, que não temos provações, que não passamos por tribulações, mas é comum passarmos por diversas provações. E as Escrituras não deixam isso escondido, né? Muito pelo contrário, tenta nos ensinar, né? Mostrando, escancarando, de uma certa forma, que a família da aliança, né? Passa sim por provações. Nas Escrituras há muitos exemplos, né? E aqui eu vou trazer um exemplo bem conhecido, né? Em nosso meio, que é a família de Jacó, né? Traz aí como exemplo de dificuldades e de dissensões, né? De brigas, né? De contendas dentro da família, né? E aqui a gente traz como exemplo
a vida de Jacó. A provação de Jacó já começa no ventre, não é verdade? Desde o ventre, há ali uma briga entre Jacó e Esaú, né? O Jacó puxando ali o pé de Esaú, né? Um querendo sair primeiro do que o outro, né? E a provação ali de Jacó, né? Já começa já em seu nascimento, quando vem ao mundo agarrado aos pés de seu irmão, né? Como um prenúncio, né, de um atrito agudo entre ambos, né, entre Esaú e Jacó. E quando adultos, né, Esaú, então, ele quer matar Jacó por conta de suas artimanhas, né, por conta de tudo que Jacó faz ali contra Esaú, né, usurpar ali o direito de sua primogenitura, né, receber a bênção no lugar ali de Esaú, né. Então, Esaú, ele quer matar Jacó por conta de todas as suas artimanhas. E as Sagradas Escrituras ainda nos relata que, mais tarde, Jacó teve sérias dificuldades com questões morais entre seus filhos. Não é verdade? Se olharmos para a história de José, né, questões morais, né, entre os filhos de Jacó, né? Onde o exemplo aqui de José, né, que é o exemplo mais contundente dessas questões, foi a tentativa de homicídio dos irmãos de José, né? Tentaram matar José, depois desistiram, né? E aí o venderam então como escravo. Tudo isso ali a dissensão ali que ocorreu na família de Jacó. Jacó também enfrentou provações materiais em sua família, não é verdade? Também trazendo aí da própria história de José, né? Quando a gente lembra aí da questão da grande fome que houve em toda a terra, né? E por conta disso ele teve que mandar os seus filhos à terra do Egito para comprar comida, né? Para que pudesse sobreviver. E nós vimos que ao final de tudo, né? Quem teve ali para ajudar foi o próprio José, né? Que então demonstrou uma convicção profunda da soberania de Deus, né? José, quando está ali, né, e se depara com os seus irmãos vindo até ele para lhes pedir ajuda, né, ele demonstra ali de forma convicta que tudo aquilo que aconteceu, né, com ele, né, a tentativa de matá-lo, né, foi vendido como um escravo, e todas as outras provações que José passou até estar ali naquele posto de poder ajudar a sua própria família e poder garantir, né, de uma certa forma, a subsistência do povo de Deus, ele demonstra de forma convicta, então, a soberania de Deus sobre a sua família, né, sobre tudo aquilo que sua família enfrentara. Então, da mesma forma que José, de forma convicta, agiu e pensou e demonstrou ao ajudar a sua família, simplesmente por reconhecer, né, a soberania de Deus. E aqui reconhecer a soberania de Deus é o quê? É aceitar tudo que nos acomete como sendo algo que não foge ao controle de Deus, né? Tudo que nos acomete, seja coisas boas, né, coisas ruins, coisas que nos deixam para baixo, desolados, né, vem de Deus, né? E vem de Deus com um propósito. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus é soberano. E nós, como família da aliança, devemos ter esse entendimento, né, de forma bem clara, né, de forma bem clara, e aceitar, né, de forma bem convicta, essa soberania de Deus. Para quê? Para que não venhamos a murmurar, né, como vimos aqui no texto lido, né, na nossa liturgia, né, para não sermos achados, como de fato somos, né, povos de coração transviados, né. Então, devemos ter claro em nossa mente que tudo acontece, né,
mas tudo acontece, mas nada foge ao controle de Deus, porque Deus, ele é soberano. Deus não pode ser soberano apenas quando as coisas estão bem, né? Ou quando aquilo para mim é bom. Ele é soberano, inclusive, quando estou acometido por uma doença terminal, né? Por assim dizer. Deus é soberano. E aqui, para tratar, né, das provações, né, que a família da aliança, né, de forma específica, pode passar e pode passar para um propósito, nós vamos trabalhar apenas 3 pontos, né? Primeiro, provações e humilhação, provação e purificação, e provação e transparência. Provação e humilhação, provação e purificação, provação e transparência. Né? Sobre provação e humilhação, né? Para analisarmos qual seja, né, o propósito das provações que enfrentamos, em especial nas nossas famílias, né, no nosso lar ou no nosso dia a dia, por assim dizer, analisaremos o que diz aqui no texto que acabamos de ler, né, em Deuteronômio 8:2, né? Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar, né? Então, nesse texto, Deus explica por que levou o povo ao deserto. A partir da experiência do povo de Israel no deserto, né, onde houve diversas provações, e claro, né, houve também diversas demonstrações do poder e providência de Deus, e aqui podemos partir da ideia de que o termo deserto passou então, depois disso aqui, a ter um significado assim especial na Bíblia, né, sendo como um lugar de provação, né, e aqui a gente vai ver por meio de outros textos, esse termo deserto, né, então, ele agora passa a ser, né, a soar como um lugar de provação, onde passaremos por provação. Então, quando fazemos qualquer alusão a deserto, estamos fazendo alusão à provação, né? Então, a palavra deserto passou a designar as provações e perseguições do povo de Deus. Quer ver? Elias, né? Elias, quando fugiu pelo caminho do deserto, foi? Quando foi perseguido por Jezabel. Ele fugiu pelo caminho do deserto. Então, foi no deserto que Elias passou por suas provações, quando foi perseguido ali por Jezabel. Davi, né? Davi, quando foi perseguido pelos seus inimigos, onde foi que Davi acampou? No deserto, né? Davi também acampou no deserto. E Jesus, né? Onde foi que Jesus passou por suas provações, né? 40 dias e 40 noites no deserto, inclusive onde foi tentado ali 3 vezes, né? Então, Jesus passou 40 dias e 40 noites de provações no deserto. Ainda, né, no livro de Apocalipse, mostra também a mulher, né? A mulher no livro de Apocalipse representa o quê? A igreja, né? O povo de Deus, né? Sendo perseguida pelo dragão no deserto. E ainda diz o quê? Que o deserto é o seu lugar, né? É o lugar ali daquele dragão que estaria então perseguindo, né, o povo de Deus. Então, o deserto, quando pensamos em deserto, pensamos que é o lugar de provação, né? E o primeiro propósito, porque Deus nos leva ao deserto, né, nos leva às provações, é o quê? Como vimos aqui no verso 2 do capítulo 8 de Deuteronômio, é o quê? Para te humilhar, né? Deus vai nos levar ao deserto, né, a um lugar de provação só para nos humilhar? Sim, para nos humilhar, né? Então, se estivermos passando, né, por momentos de provações, né, por momentos de dificuldades,
quaisquer que seja a área, né, relacionamentos, saúde, problemas financeiros, precisamos ter em mente, primeiramente, né, houve aí uma cacofonia, né, em mente, primeiramente, mas precisamos sim ter em mente que Deus nos leva às provações para, em primeiro lugar, nos humilhar, né? Por que isso, meus irmãos? Como vimos hoje pela manhã, né? Somos tomados por um sentimento de orgulho, né? Somos estritamente orgulhosos, né? E quando nos colocamos, né, numa situação de humildade, isso é muito vexatório para nós, né? Mas é uma forma, né, que Deus encontrou para tratar esse coração soberbo, né? Mostrando quem somos e reforçando quem Ele é, né? Olha quem você é e olha quem eu sou. É Deus dizendo, né? Deus é soberano, Ele pode tudo, inclusive nos mandar para o deserto de provação. E no deserto de provação é onde eu enxergo toda a grandeza de Deus, né? É onde, né, e aqui um ditado bem chulo, né? É onde o filho chora e a mãe não vê, não é? Mas Deus vê, né? Deus vê porque Ele está conosco, inclusive no deserto de provação. E é lá que enxergamos a grandeza de Deus, né? É quando nos humilhamos e reconhecemos de fato a nossa total dependência ao Senhor. Somos agora totalmente dependentes ao Senhor. Então, no estado de humilhação, é que temos condições de chegarmos da forma que deveríamos sempre chegarmos a Deus, olhando de baixo para cima, né? Então, quando a gente está em uma situação confortável, a gente não chega para Deus olhando assim, não, né? Às vezes a gente quer olhar a Deus até assim, ó, de cima para baixo, né? Então, Deus sabiamente nos coloca e nos põe no deserto de provação para nos humilhar, mostrando quem Ele é e quem somos, né? Colocando-nos em nosso lugar, né? Mostrando que nós somos totalmente dependentes dEle. E é exatamente isso que Deus explica a Israel, ao seu povo, né? Os versos 3 e 4, né, aqui de Deuteronômio, vai falar isso. Ele te humilhou e te deixou ter fome, ó, humilhou o próprio povo dele, né, e deixou ter fome, né, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Ó, né, o que Deus fez com o seu próprio povo, né? Então, exemplifica, né, esse verso 3, né, assim também como o 4, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos, né? Deus mostrando que Ele é quem conduziu, né, toda aquela situação. Deixou ter fome, mas não deixou ninguém morrer de fome. Por quê? Porque deu maná, né, àquele povo. Então, Deus, Ele exemplifica, né, esses textos exemplificam como Deus humilhou a Israel, a ponto de deixá-lo ter fome no deserto. Então, precisamos entender por que é que Deus quer, muitas vezes, nos humilhar, né? Por que é que Deus nos coloca, porque Deus coloca, né, a gente, ou nossas famílias, sob situações humilhantes, né? Por que isso? Porque a humilhação é o remédio para curar o nosso orgulho e a nossa soberba, né? A humilhação é o remédio para curar o nosso orgulho e também para curar a nossa soberba. Davi, né, ele inclusive admite, né, que ele era soberbo, né? E aí ele reconhecendo a sua soberba, ele lá no Salmo 19, verso 13, ele diz o seguinte: também da soberba guarda o teu servo. Ele reconhece aqui a sua soberba,
que ela não me domine, né? Então, de fato, somos soberbos, né? Somos soberbos. Tal qual fez o salmista, devemos também orar ao Senhor, de forma que, reconhecendo, né, a nossa natureza, né, de sermos assim soberbos, mas que a soberba não nos domine, né, a ponto de não deixarmos chegarmos a Deus de forma humilde, né, de nos comportar humildemente diante do Senhor. Então, que a soberba não nos domine. E Deus permite, né, toda essas lutas, né, em nossas vidas e também em nossas famílias, para nos tornar semelhantes a Cristo, né? Ele nos permite passar por isso para nos tornar semelhantes a Cristo no que diz respeito à humildade, né? Jesus, né, ele se humilhou a ponto de tornar a forma de um escravo, né? Assim como a gente pode ver lá em Filipenses, né, no capítulo 2, nos versos 6 e 8, né? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o que fica evidente no evento que ele, e o que fica evidenciado, né, o papel de humilhação, né, a forma como Jesus se comportou, né, fica ali evidenciado no evento em que ele lava ali os pés dos seus discípulos, né, que ele lavou os pés dos seus discípulos. Então, Deus permite que, ou melhor, Deus nos lança, né, num deserto de provação, primeiramente para nos humilhar, né? E isso tem um propósito, né? O propósito primordial aqui é tratar a soberba do nosso coração. O segundo ponto aqui é a provação e a purificação, né? Provações e purificação. Já sabemos, né, já vimos aqui que um dos propósitos, né, é nos humilhar. O segundo, então, aqui é nos purificar, né? Um segundo propósito, então, aqui é purificar, nos purificar. Deus, ele ainda, né, no texto de Deuteronômio 8, no verso 2, ainda diz ao povo que o segundo propósito de tê-los levado ao deserto foi para prová-lo, né? Provar, o que é provar, né? Ele diz aqui, né? Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos para te humilhar, né? Foi o primeiro propósito. O segundo, para te provar, né? O que é provar, né? E aqui a gente vai pegar essa palavra provar, né? Para entender melhor o que seria provar. O que é provar? Se formos, né, no contexto aqui de uma fabricação de metais, né, de metais preciosos, provar o metal é tirar ali toda a impureza daquele metal, né, colocá-lo ali no fogo, né, provar mesmo o metal ali para tentar extrair toda a impureza, é tirar de fato toda a impureza daquele metal por meio do fogo em alta temperatura. E é interessante notar que lá em Malaquias 3, né, Deus diz que purificará os filhos de Levi como se purifica a prata, né? Lá em Malaquias 3, Deus traz essa boa nova, né? Que iria purificar os filhos de Levi como se purifica a prata, né? Trazendo aqui, fazendo alusão a esse provar o metal, né? Que é colocá-lo ali no fogo a ponto de tirar todas as impurezas e deixá-lo simplesmente puro, né? Apenas o metal,
né? Então, em Malaquias 3, Deus sinaliza que iria purificar os filhos de Levi. E quem são os filhos de Levi, né? Sacerdotes e levitas no Novo Testamento, se não nós, os crentes, não é verdade? Né? Por que isso? Lá em 1 Pedro 2, 9, diz o quê? Somos sacerdócio real, né? Então, Deus há de nos purificar, né? Tal qual se purifica, o fogo se purifica a prata, né? Então, há essa promessa, né? E assim o Senhor fará conforme está escrito. Então, Deus nos envia para o deserto como uma forma de nos purificar. Então, Deus nos remete, né, a momentos de provações também para nos trazer essa purificação, para tirar de nós toda a impureza. Provar o caráter significa retirar qualquer sujeira, né? Significa retirar toda sujeira, tudo aquilo que não presta. E, de fato, em nosso caráter há muita sujeira a ser retirada, né? Isso é algo que devemos reconhecer. O objetivo em tirar a sujeira de nosso caráter é nos transformar em imagem de Cristo, né? Então, para termos a imagem de Cristo, precisamos passar por um processo de purificação. O nosso caráter precisa ser puro, né? Precisamos ser antes purificados, né? Lá em Romanos 8, verso 9, né, diz assim, verso 29, diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E 2 Coríntios 3, deixa eu ver se eu marquei aqui. 2 Coríntios 3, 18. Segunda Coríntios 3, 18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, né? Então, para termos, né, para nos transformar na imagem de Cristo, antes precisamos ser purificados. E esse é o maior desejo, né, de um verdadeiro crente, ou pelo menos deveria ser, né, de ser igual ao seu Deus, né, ao Senhor Jesus Cristo, né, de ter o caráter, né, por assim dizer, do Senhor Jesus Cristo. Esse deveria ser o nosso maior desejo, o nosso maior anseio, né? Na verdade, esse é o princípio quando falamos de cristianismo, né? De termos o caráter de Cristo, né? Conforme a gente pode ver também lá em 1 João 2, verso 6, né? Que aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Então, Deus age em todas as coisas para nosso bem, né? Lá em Romanos 8, 28 diz, né, que tudo coopera para o bem daquele que ama ao Senhor. Mas no nosso caso, né, nosso bem aqui, e o pessoal que geralmente cita essa passagem, não cita a continuidade, nosso bem nesse caso não é o nosso bem-estar, né? Tudo coopera para o nosso bem, mas não é o nosso bem-estar, né? Não fala apenas disso, mas a nossa semelhança com Cristo, né? Se continuarmos, né, Romanos 8, 28, né, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e continuarmos no verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou
para serem conformes à imagem, né, de seu Filho. Então, tudo coopera para o quê? Para sermos a imagem de Cristo. Inclusive, o momento de provação, né, quando somos lançados num deserto de provação, esse momento de tribulação, né, de provação, está cooperando para sermos a imagem de Cristo. Como assim? Primeiro, porque irá nos humilhar, né? Teremos esse tratamento aí de humilhação para tratar a soberba do nosso coração. E o segundo tratamento, que é para nos purificar, tirar as impurezas do nosso caráter, né? Para então termos aí como, né, chegarmos ao menos à imagem, à semelhança, né, do Senhor Jesus, né, do caráter do Senhor Jesus. Então, Deus se preocupa, sim, com o nosso bem-estar, né? Não quero dizer que Deus não está preocupado com o nosso bem-estar, mas de forma secundária. Diferentemente de nós, a prioridade do Senhor é o quê? É o nosso caráter e não o nosso bem-estar. Então, se for preciso Deus nos mandar para o deserto, para passarmos por provações, para tratarmos o nosso caráter, certamente Ele irá nos mandar para o deserto de provação. Se for preciso Deus nos tirar do conforto, né, que o nosso trabalho nos dá, Ele vai tirar, né, o que o nosso emprego nos dá, para moldar o nosso caráter à imagem do Senhor Jesus, certamente Ele tirar. Se for preciso Deus levar, né, um cônjuge, né, uma esposa, um esposo, um filho, uma filha, para moldar o nosso caráter, certamente Ele vai tirar. Então não se engane, Deus não está preocupado com o nosso bem-estar, né? Ele se preocupa, mas isso é secundário. Primeiro, importa ao Senhor o nosso caráter. E isso tem que estar alinhado ao caráter de Cristo, né? Sejamos, então, atentos a isto, né? E José, né, voltando à história de José, José entendeu que as provações que sua família enfrentou, né, foram para o bem de todos eles, né? Imagine aí José diante daqueles irmãos que queriam matá-lo, vendo agora numa situação que ele poderia ali agora se vingar, né, despejar a sua ira, né, sobre aqueles irmãos ali que tentaram tirar, inclusive, a sua vida. Mas José reconhece a soberania de Deus, né, em sua vida, e entende que o propósito do Senhor em que ele passasse por tudo aquilo foi muito maior, né, do que ele estar naquele posto, né? Às vezes pensamos o seguinte, né? Se estivéssemos ali na condição de José, eu passei por tanto momento de provação, e isso vem da ideia da teologia da prosperidade, né? Passamos por um momento, por várias provações, mas estou aqui agora numa situação confortável, venci, né? Mas José poderia pensar nisso, né? Eu passei por tudo aquilo para estar agora nesse posto, né? Mandando, sendo um governador aqui no Egito, né? Comendo do bom e do melhor. Eu merecia estar aqui porque eu passei por tudo aquilo. Mas o propósito que José entendeu não foi dele estar naquele posto, né? Inclusive foi dele estar naquele posto para servir ao seu povo, né? De forma que o povo de Deus pudesse subsistir, inclusive aquela fome que acometia a terra, né? Então José entendeu que as provações que sua família enfrentou foi para o bem de todos eles. Então precisamos, como José, entender que Deus coloca a nossa família em desertos e provações para nos transformar à imagem de Cristo, né? Para nos transformar à imagem de Cristo. Por fim, né, terceiro e último ponto aqui, acerca, né, da provação, provação e transparência, né? Já vimos que Deus
nos coloca diante de provações para nos humilhar, para nos provar, né, de forma que tenhamos uma espécie de purificação. E agora, né, quando falamos de transparência, para sabermos quem de fato somos, né? É claro, Deus já conhece quem já somos, né? Deus, ele sabe quem somos. Deus, ele nos conhece. Mas Deus, ele nos coloca nesse deserto de provação para, inclusive, nós mesmos nos conhecermos. Porque é nesses momentos, né, de provações que falamos coisas que até nós duvidamos, né? Então, provação e transparência. O texto de Deuteronômio, né, mostra ainda que Deus nos leva ao deserto para saber o que está em nosso coração, né? Deuteronômio 8, né, no verso 2, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos para te humilhar, para te provar, é o que a gente já viu, e agora, que diz respeito à transparência, para saber o que estava no teu coração, né? É o terceiro propósito do Senhor, quando Ele manda o seu povo ao deserto. Primeiro, humilhar. Segundo, provar. E o terceiro, saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os seus mandamentos, né? Então, obviamente, o Senhor já sabe o que está em nosso coração, mas, na verdade, Deus quis mostrar aos próprios israelitas, né, o que estava no coração deles, né, o que estava no coração daquele povo. As provações, elas têm o propósito de mostrar o que está escondido, né, lá no nosso coração. O que passa muitas vezes despercebido por nós mesmos, né? Muitas coisas que estão lá dentro e a gente nem percebe. Quer ver um exemplo? Do próprio povo de Deus, Moisés, né? Moisés, ele é conhecido como um dos homens mais mansos, não é verdade? Primeiro porque ele pelo trato, né, com todo aquele povo ali no deserto, né, um povo sisudo, um povo de dura cerviz, né? Um povo de difícil, né? Um povo de coração duro, né? Mas Moisés ali soube lidar com aquele povo. No entanto, mesmo sendo um homem tão paciente e tão tolerante, houve um episódio, né, que Moisés perdeu o controle, né, o controle emocional, né? E esse episódio ele está descrito lá em Números 20, no capítulo 20, né, de Números, versos 7 ao 12. É quando Moisés ele fere a rocha ali, né, para sair água ali para o povo, né, onde Deus pede apenas que ele falasse, né, a rocha, e ele lá, movido ali por um momento, né, que ele se deixou levar emocionalmente, ele vai lá, movido por sua ira, e bate o seu cajado ali na pedra, ferindo a rocha, né? Então, o deserto, ele revela muito do nosso caráter, né? Ele revela, o deserto que eu estou falando aqui é o lugar, né? As provações, né? Essas provações revelam muito do nosso caráter, né? É quando estamos passando por elas, né, que o nosso caráter aqui, ele é desnudado, né? Ele é desnudado. São duas situações, né? Os mais antigos, né, falam assim: quer saber quem um homem é, dá poder a ele, né? Mas também há, né, quer saber como um homem é, né, é ver como ele está no caos, né? É no caos, é no momento de tribulação que conhecemos como de fato é a pessoa, né? Então, o deserto, ele revela muito do nosso caráter. Então, quando passamos por lutas, mostramos quem realmente nós somos. As pressões, né, as perseguições, a humilhação, tudo isso nos provocam
a ponto de reagirmos com atitudes que surpreendem, né? Até mesmo a gente, né? Pressão, perseguição, humilhação, e aí a gente age de uma forma que às vezes surpreende até nós mesmos. Mas isso é saudável, por incrível que pareça. Isso é saudável. Por quê? O tratamento mais eficaz se dá como? Quando é feito, né, mediante um prévio diagnóstico. Eu preciso conhecer de fato como é o meu coração para ter um tratamento mais eficaz, né? Para ter um tratamento mais eficaz. E o deserto me proporciona isso. À medida que eu passo por humilhação, né? Eu passo, né, por momento de provação, né, de dificuldades, né, que vai ali me provar a ponto de moldar o meu caráter, né? Eu vou me portar agora de uma forma que até eu vou ver como é, de fato, o meu coração. E isso vai possibilitar eu ter um tratamento adequado. Às vezes, no momento de conforto, eu não vou ter essa percepção, né? Coisas que ficam escondidas, né? Adormecidas, né? Porque o momento de conforto não foi suficiente para trazer à tona aquilo que está escondido. Mas, quando eu estou no deserto, quando eu estou passando por esses momentos, isso me vem à tona, e isso proporciona a mim, né, um tratamento mais eficaz. Então, suas provações, seja elas, né, na sua família, no seu dia a dia, têm um propósito, e esse propósito é revelar o que há em seu coração, né, revelar o que há em seu coração. As provações que Jacó enfrentou com seus filhos, inclusive, revelou o quê? Que ele tinha preferência entre os seus filhos, né? Jacó exercia ali uma certa preferência entre os seus filhos. Isso provocou ciúmes, né, entre os 10 filhos, causando-lhe grande transtorno. Então, se você tiver, né, se tivermos passando, né, por alguma provação, entenda que isso é para o nosso bem, né? É para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque isso vai nos levar a termos, né, um caráter moldado ao caráter de Cristo, né? É claro que as lutas nos trazem sentimentos ruins, né? Ansiedade, nos trazem tristezas, né? E às vezes até momentos de angústias, né? Até momentos de angústias, somos acometidos por momentos de angústias nesses momentos de lutas. Mas o que precisamos enxergar é que a mão de Deus, né, está em tudo isso, né? A mão de Deus está em tudo isso. Deus, ele é soberano e nada foge ao seu controle. Tudo está no controle de Deus, né? Deus está no controle de toda e qualquer situação. E é Ele quem permite essas provações. Não só permite, né? Não só permite, mas as decreta, né? E às vezes poderemos correr no engano aqui de achar que Deus permite porque é algo ruim que ia nos acontecer e Deus olha e fala, eu posso impedir, mas vou permitir. Não, não é assim. Deus decreta, é Ele que nos leva ao deserto, né? Ele que nos manda ao deserto. Então, Ele decreta, Ele que decreta essas provações. Decreta e nos leva às provações simplesmente para o nosso crescimento espiritual. E aqui para terminar, né, fazendo uma recapitulação daquilo que vimos, né, Deus permite provações em nossa vida para nos tornar mais humildes, né, pois está na essência de nossa natureza a tendência à soberba, né, a arrogância, o orgulho, e Ele também nos leva às provações para nos purificar, né. Vimos, por fim,
que nos momentos de provações, né, em nosso meio, na nossa igreja, em nossas famílias, Deus traz à tona falhas em nosso caráter. É onde enxergamos as nossas falhas, que necessitam ser tratadas. E Deus prova a família da aliança a fim de aprimorar o caráter de seus filhos. E aqui eu quero trazer apenas duas aplicações, né? A primeira delas é: não murmure, né? Diante das provações, não murmure. Nos momentos de provação, temos a tendência de murmurar, né? Temos a tendência à murmuração, como fez o povo de Israel, né? Como o povo de Israel fez, né? Isso podemos ver e vimos, né, no texto que lemos na liturgia, também podemos ver em Números 11. Quando for tentado a reclamar, vamos lembrar do propósito de Deus, né, de levar a sua família ao deserto, né? Lembre-se do propósito para Deus levar a sua família ao deserto, né? Ao invés de murmurar, vamos pensar o porquê de estar passando por isso, né? Qual o propósito de Deus estar me levando ao deserto? E aí vamos lembrar de tudo que as Escrituras nos têm dito, né? Afinal, é a Bíblia que é o nosso guia, não é verdade? E a segunda aplicação é o quê? Não fique ansioso. Não fique ansioso. É natural, bem verdade, ficarmos ansiosos nos momentos de provações, né? Isso é totalmente natural. Mas devemos lembrar de que Deus, ele estava com o povo no deserto, né? Voltando ao texto de Deuteronômio, né? No capítulo 8, verso 2, né? Deus diz, né? Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, né? O Senhor teu Deus te guiou, né? Ele te guiou nestes 40 anos. Então, Deus nos manda para o deserto, mas não nos deixa sós, né? Ele nos guia. Então, Ele está conosco todos os dias. Ele nos prova, mas nos dá totais assistências, né? Total assistência em nossa fraqueza, né? Somos fracos para vencer as provações? Sim, né? Somos, mas o Senhor, Ele é conosco, né? O Senhor é conosco e devemos sempre confiar no cuidado de Deus. Devemos sempre confiar no cuidado de Deus. 1 Pedro, verso 5, nos fala bem isso, né? 1 Pedro 5, verso 7, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? E assim a gente encerra a nossa mensagem de hoje. Vamos orar ao Senhor. Logo após eu passo a palavra ao presbítero Ricardo. Senhor Deus, nós mais uma vez te agradecemos pelo teu cuidado, ó Deus, por todos estes dias ao teu povo, à tua igreja, e pela clareza, ó Deus, como as Sagradas Escrituras têm nos mostrado como de fato o Senhor é benigno para conosco. E se assim não fosse, ó Deus, por meio do teu Santo Espírito, tais verdades, ó Deus, não seriam tão claras para nós. Obrigado, ó Deus, por ter abrido os nossos olhos, de forma que aceitamos, ó Deus, tais verdades em nossos corações. Mas precisamos, ó Deus, antes aplicá-las em nossas vidas. E mais uma vez precisamos do teu auxílio, do auxílio do teu Santo Espírito, ó Deus, para que dia a dia possamos, de fato, ó Senhor, servir a Ti de maneira correta, de maneira que agrade ao Senhor, com humildade, com pureza, ó Deus, no nosso coração, reconhecendo, ó Deus, as nossas imperfeições, as nossas
pecaminosidades, ó Deus, as nossas inclinações, as obras da carne, ó Deus, mas reconhecendo o Deus grandioso que Tu és, o Deus que venceu o mundo, ó Pai, e que certamente está conosco. Por isso, ó Deus, nos ajuda a servir de maneira correta ao Senhor. Nós oramos a Ti agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.